Olá, hoje nosso aprofundamento é no capítulo 4 da Carta aos Gálatas. E olha, já começa com uma analogia bem forte, né? Aquele herdeiro que, enquanto é menor de idade, não é diferente de um escravo. Parece hum, um contrassenso, certo? Dono de tudo, mas na prática vivendo sob tutela, sujeito ao que o texto chama de princípios elementares do mundo. Exato. É uma forma bem interessante de colocar a condição antes de um momento-chave. E esses princípios elementares, que depois ele chama de fracos e pobres, lá no verso 9, é um ponto curioso, né? Pode ser tanto as regras da lei mosaica, tipo vistas como uma fase inicial, ou talvez até forças espirituais que eles acreditavam que governavam o mundo na época. De qualquer forma, indicam um estado de submissão, né? E o que seria o evento que vira o jogo nesse cenário todo? É a chegada da plenitude do tempo, como diz lá no verso 4. É quando Deus envia o Filho. E o propósito, segundo o texto, é duplo. Primeiro, resgatar quem estava debaixo da lei. Certo. E, depois, possibilitar que a gente recebesse a adoção. Adoção como filhos mesmo. É uma mudança radical, sabe? De status legal e de relacionamento. Adoção. Isso vai bem além de só mudar regras, né? O texto fala do envio do Espírito que clama Abba, Pai. O que essa expressão que soa tão íntima revela sobre a vivência dessa nova relação? Além do status legal, quero dizer. Revela uma proximidade, uma confiança enorme. Abba era um jeito aramaico bem familiar, quase um paizinho, sabe? Ter o Espírito clamando isso dentro da gente significa que a relação com Deus não é mais a de um escravo distante ou de um menor tutelado, Uhum. mas sim a de um filho amado com acesso direto, íntimo ao Pai. Por isso a conclusão ali no verso 7, né? Não mais escravo, mas filho. E por ser filho, herdeiro. A herança não vem pelo esforço, entende? Vem pela filiação. Entendido. Mas parece que essa liberdade toda estava meio ameaçada. O tom do texto muda bastante logo depois, né? Dá para sentir uma certa perplexidade. Sim, total. O autor demonstra uma angústia, sim, notável. Ele não consegue entender como, depois de conhecerem a Deus, ou melhor, como ele diz, depois de serem conhecidos por Deus, o pessoal está voltando para aqueles mesmos princípios fracos e pobres. Tipo, observar dias, meses, tempos e anos. Exatamente. É quase um retrocesso para a condição de antes. O medo dele, que ele expressa ali no verso 11, é que todo o trabalho dele tenha sido para nada, sabe? Inútil. Ele até dá uma lembrada de como foi bem recebido no início, mesmo estando doente, né? É um contraste bem forte com a tensão atual, que ele chega a perguntar: poxa, virei inimigo de vocês por dizer a verdade? Mostra como a coisa era pessoal e séria para ele. O que nos leva para a próxima parte, que é uma jogada de argumento bem interessante. Sem dúvida. A partir do verso 21, ele puxa a alegoria de Agar e Sara. É um jeito de ilustrar, usando figuras bem conhecidas da história de Israel, as duas realidades que estão em choque lá na Galácia. Agar, a escrava, representa a aliança do Sinai, que, na interpretação dele aqui, gera filhos para a escravidão. Ligada à lei, ao esforço humano, né? Certo. E Sara, a livre, representa a aliança da promessa. Essa gera filhos para a liberdade, está ligada à fé, à ação de Deus. E como ele amarra isso diretamente aos Gálatas. Ele está basicamente dizendo para eles escolherem de quem eles são filhos. Exatamente isso, ele identifica eles claramente lá no verso 28, vocês são filhos da promessa, igualzinho Isaac, o filho da Sara. E a conclusão no verso 31 é direta, não somos filhos da escrava, mas da livre. E é interessante notar também o verso 29, que fala da perseguição do filho da promessa pelo filho nascido segundo a carne. Isso devia ecoar a situação dos próprios Gálatas, né? Que sofriam pressão de quem insistia na lei. Nossa, que jeito forte de usar essa história para reforçar a identidade deles, né? Pois é, o fio que amarra o capítulo todo é esse contraste, escravidão versus liberdade. E a liberdade aqui não é fazer o que quer, mas é a condição de filho, de herdeiro que vem pela promessa de Deus em Cristo e que a gente recebe pela fé. Isso é Sara e Isaac. Já a escravidão é tentar chegar lá pela lei ou por esses princípios elementares, sabe?
que é Agar e Ismael, a identidade que define a prática, e não o contrário. Entendi. Pensando nessa oposição tão forte entre a liberdade que vem da promessa e a escravidão a certos princípios, como aqueles mencionados nos versos 9 e 10, fico com uma questão para a gente pensar, sabe? Como será que hoje em dia, talvez de formas bem sutis, alguns desses princípios escravizadores poderiam se manifestar, mesmo entre gente ou comunidades que se veem como fundamentalmente livres, o que, assim, na prática do dia a dia, poderia estar sutilmente nos prendendo, mesmo quando a gente acha que está vivendo na liberdade da promessa?